Olá, eu sou o professor e vou lecionar a disciplina de ciência do terceiro ano de Maús. E aí, terceiro ano, tudo bem? Vamos dar sequência aos estudos, né? Começando a falar agora sobre o solo, beleza? Finalizamos então a parte que a gente falava sobre o ar, as características do ar, beleza? Falamos sobre muita coisa, muitas características, propriedades do ar, beleza? É muito conteúdo, viu, turma? Não deixem acumular, tá? Leiam o livro aí antes de deitar, façam as atividades, tá? Então não deixe acumular, porque senão não vai conseguir, vocês não vão conseguir acompanhar o conteúdo, tudo bem? Bom, então, esta videoaula vocês podem acompanhar também lá na página 66 do livro de vocês, tá? Vou falar um pouquinho mais também do que está no livro. Vou falar então sobre o solo onde piso, a terra, o solo. Qual que é a diferença de terra para solo? Existem tipos diferentes de terra, de solo? Bom, são perguntas então que nós vamos responder nesta videoaula. Bom, então antes de fazer a leitura, vejam nesta imagem à sua direita. Está representado aqui o planeta Terra com corte central, né? Na parte mais externa, temos a crosta terrestre, tá? Então vejam só, a parte mais externa é onde vai estar os oceanos e a litosfera, que é a parte continental aí da crosta, tá? A parte continental, né, onde vão estar os continentes, e a parte oceânica, onde vão estar os mares e oceanos. Todos eles estão aí dispersos na crosta terrestre. Pergunta: o que há de incomum aí na litosfera, parte continental, e na hidrosfera, na parte onde tem os oceanos e mares? Bom, ambos podem possuir aí solo, terra, beleza? Abaixo dos oceanos, dos mares, existem terra, substratos, tá? Que vão ser de diversas formas, tá? Não é uma mistura homogênea, ou seja, não é tudo de o mesmo formato, a mesma composição, mas existe terra sim, solo debaixo dos oceanos, tá bom? Então vejam que na crosta está disperso aí o que a gente chama de solo. Ora ela pode estar exposto, no caso dos continentes, e ora ela vai estar submerso. Então vejam, a parte externa da crosta terrestre é chamada de solo. E isso é o que chamamos de terra. Então a gente não vai encontrar muita diferença aí de solo para terra. Terra é mais um conceito assim popular, tá? O solo é constituído por areia, pode ser constituído, né, por areia, argila, humus, que é uma mescla de restos de animais e vegetais em decomposição. No caso do humus, tudo bem? Então, ele pode apresentar humus, areia, argila, né? Entre outras aí, propriedades. A crosta terrestre, então, é formada pelo solo, pedaços muito grandes de rocha e restos de animais e vegetais, e o subsolo, como o próprio nome já diz, sub de abaixo. Então está abaixo do solo, formado por rochas maiores que estão se decompondo antes de virar solo, beleza? Então a crosta ela pode ser dividida em solo e subsolo. Isso independente se estamos falando da litosfera ou da hidrosfera. Então, o solo é a camada superficial da Terra e é formado por minerais e matéria orgânica, que vem da decomposição dos animais e dos vegetais. Ele serve como fonte de nutrientes para as plantas. Quem serve como fonte de nutrientes para as plantas?
o solo, tá? Muito importante dizer que principalmente o humus, tá bom? Vejam só. Humus. Onde que estava? Onde que a gente achou? Onde que a gente achou? Opa! O humus ele é extremamente importante para as plantas se desenvolverem, tá bom? Então ele pode estar presente aí em algumas composições de algumas áreas onde vai ter o solo, tá bom? Então por isso que ele pode servir como fonte de nutriente para as plantas, tá? Não que sempre vai ter como nutrientes ali. Pode existir um solo que nós chamamos de solo pobre, ou seja, baixa disponibilidade de nutriente ou nenhuma disponibilidade de nutriente para as plantas. E é um importante elemento para a produção agrícola, pois é a partir dele que o homem produz boa parte dos alimentos, né? Então, você comeu alface hoje? Comeu feijão? Comeu arroz? Agradeça ao solo, pois eles se desenvolveram nessa superfície, beleza? Há ainda algumas espécies que podem ser produzidas diretamente na água, tá bom? É um outro processo, só algumas verduras, alguns legumes, mas na maioria deles é desenvolvido aonde? No solo, pois nele abriga aí vários nutrientes em que as plantas podem se desenvolver. Então percebam nessa imagem que há diferença entre eles. Vejam só, solo, solo, e nessas camadas inferiores, subsolo. São pedras maiores, não é mesmo? Então vejam só, nessa primeira imagem tem menos pedras, não é mesmo? E essa daqui tem mais. Então, onde que as plantas vão se desenvolver mais? Na imagem de cima, percebam que tem até flores, não é mesmo? Bom, então uma outra curiosidade que desde o início da humanidade, né, o ser humano utiliza o solo como recurso para a manutenção de sobrevivência. O que é isso? Né? Utilizar o solo para plantio, foi o que a gente já falou, já que nele pode abrigar vários nutrientes, né? Então, por que não usar o solo para a produção aí do nosso alimento? Existem, então, 4 tipos de solo. O solo arenoso, argiloso, humoso e o solo calcário, tá? Com propriedades e composições diferentes. Para compreender melhor a função de cada um, é importante conhecer mais sobre as características dele, tá? O solo arenoso, ele tem uma grande quantidade de areia e pobre em nutriente. Olha só, que difícil. Solo arenoso tem o quê? Muita areia. E areia é um nutriente? Não. Areia não tem muito nutriente. Então percebam, solo arenoso tem muita areia e pobre em nutriente. É considerado um solo de ótima infiltração, ou seja, absorve muita água e por isso não é o ideal para a prática agrária, ou seja, para plantio, para agricultura. Esse solo não é próprio para o cultivo. Solo, então, arenoso. Vejam só nessa imagem. É muito comum, pessoal, ocorrer alguns biomas, tá? É um conteúdo que vocês vão aprender aí futuramente. Eles possuem essas características naturais. Tem muita areia, né, na área, né? E isso é natural, não é nenhuma degradação ou uma mudança provocada pelo homem. Mas percebam que em uma área como essa podem haver árvores extremamente grandes. Não, vejam só, parece que essas árvores estão até mortas, não é mesmo? Poucas árvores, árvores pequenas, né? Por quê? Pois o solo há poucos nutrientes disponibilizados. E quando a chuva, né, quando a água cai, ela infiltra todinho. Não tem a capacidade de reter a umidade. Solo argiloso. Vejam só essa imagem também, muito comum aí também em um bioma chamado Caatinga. Pode apresentar lá de forma natural.
O solo argiloso apresenta uma grande quantidade de nutrientes e possibilita a produção agrícola, pois após ser molhado, ele absorve a água, tornando-se mais arejado. Isso permite que a planta absorva melhor os nutrientes. Então, veja só, solo argiloso, ele possui mais nutrientes do que o arenoso, tá bom? Um problema é que na seca ele não fica fofo, ele não fica airado, com muita disponibilidade de oxigênio ali, não é mesmo? Então, um aspecto bem seco, mas ele possui nutrientes, sim. O solo calcário, esse daí é até comum da gente ver, né? Muita pedra, é difícil até da gente pegar mesmo terras, né? Na realidade, que a gente não vê a terra como ela poderia ser, né? Ele é cheio de pedra, tá? Então vejam só, é de fácil identificação, pois ele contém um grande número de pedras em sua composição. Ele é impróprio para o cultivo, pois as pedras não permitem que a raiz das plantas se desenvolvam. Vamos voltar nessa imagem aqui? Olha só, onde que tem mais plantinhas? Na parte de cima ou na figura de cima ou na figura de baixo? Lógico que é na figura de cima. Percebam que essas plantas estão até maiores, não é mesmo? Por quê? Olha a quantidade de pedra aqui. E olha a quantidade de pedra aqui. Praticamente não tem, não é mesmo? Então, no solo calcário, né, pode haver aí alguns nutrientes, tá? Mas é impróprio para a agricultura, impróprio para o cultivo, pois não há espaço nem para as plantas crescerem, muito menos para as raízes delas se desenvolver, né? Então, por mais que eu conseguisse plantar alguma espécie de planta, né, alguma árvore aqui, ela não iria se desenvolver porque a raiz dela vai crescer para onde? A água pode ser mantida, né, ao contrário de um solo arenoso. A água vai embora, a água pode ficar retida aqui, porém, como que as raízes vão se desenvolver? Muito difícil, né? Bom, então o solo humoso, também chamado de solo orgânico, esse solo é o mais legal, tá? Solo mais legal e vamos continuar falando dele na próxima videoaula também. Então podem anotar aí os 4 tipos, tá? Anotou aí o solo arenoso, tá? Vamos voltar lá. Arenoso, pode anotar aí, colocar as características. Argiloso, citar aí as características dele também, né? O calcário, solo calcário. E o humoso você pode colocar de vermelho, porque ele é um dos mais importantes, tá bom? Também chamado de orgânico. Então pode escrever aí do lado. Solo humoso é igual ao solo orgânico. Qual que é a diferença de um solo orgânico para o solo humoso? Nenhum, tá? Então vejam só, a categoria dos solos humosos inclui aqueles que mostram aparências mais escuras, então aquela terra preta mesmo. Quando a gente vê, pessoal, a gente vê essa imagem, a gente já percebe que essa terra está molhada, percebe? Pois é uma característica também do solo humoso, em reter a umidade. Ele é sempre muito úmido, né? Aparência mais escura, indicando a vasta presença de matéria orgânica ou humus, sobretudo nutrientes e o nitrogênio, que é o principal nutriente aí responsável pelo crescimento das plantas, o nitrogênio. Então, o solo humoso ele é o mais rico, ele é o mais legal, porque todo tipo de planta pode se desenvolver aí, tá? Ele tem muito nutriente, principalmente nitrogênio. Ele é geralmente úmido, tá? Ele pode reter água, então é muito difícil dele ficar seco. Ele é fofo, ou seja, ou airado. As plantas que vão crescer, as raízes podem se desenvolver sem problema nenhum, porque tem muito espaço, assim. A terra é muito fofa, então fica fácil para as plantas se desenvolverem, tá?
Então, fechamos aí os tipos de solo, tá? Que nós vamos falar ainda na próxima videoaula. A importância, então, deles. Ele é extremamente importante, pois permite a manutenção do ecossistema terrestre. Como assim, manutenção? Nele vão se desenvolver novas árvores que vão produzir oxigênio para nós, que dessas árvores aí vão cair as folhas, essas folhas podem servir como adubo para o solo. Vejam então que o solo ele está sempre mantendo não só os seres vivos, mas de todo o ecossistema ali, tá? De todo o habitat, toda a natureza. A partir dele, as plantas retiram os nutrientes para se desenvolverem, bem como os seres vivos que dependem dele. Por isso, ações de cuidado com o solo são extremamente necessárias. Poluir o solo, além de prejudicá-lo, pode destruir a possibilidade de alimento das plantas, né, que ela retira os nutrientes de lá. É certo e nunca jogar resíduos recicláveis nem de construção civil no solo, né? Já os resíduos orgânicos, como casca de fruta, verdura, servem como adubo e são ótimas fontes de nutrição para o solo no processo de decomposição. Então vejam só, pessoal, imagine esta imagem. O que vocês acham? Dá para nascer alguma espécie de árvore aqui? Ah, Renan, tem água. Dá. Ah, dá. Não dá, pessoal. Tá? Infelizmente não dá pelo excesso de resíduo descartado de forma irregular. Aonde? No solo. Lixo jogado no chão. Muito importante, pessoal, que é um conteúdo muito amplo, mas o descarte irregular de lixo, de resíduos sólidos, jogar lixo no chão mesmo, gera impactos locais e imensuráveis. Mesmo nós morando em Belo Horizonte, né, um lixo descartado de forma irregular, um resíduo jogado na rua aqui, pode parar de quilômetros de distante de nós, poluindo principalmente o solo, mas toda a natureza. Pessoal, todo lixo que nós jogamos no chão aqui em Belo Horizonte vai percorrer um, o esgoto. Né? Esse esgoto pode ir para um tratamento de água e principalmente também pode ir para um rio. Esse rio vai seguir o curso natural dele, pode desaguar em outros rios maiores, que desaguam em um rio maior, que vai correndo em direção aonde? O mar. Então pode ser que um lixo que você descartou aqui em Belo Horizonte, esgoto aqui, passado 6 meses, ele pode estar lá no mar, lá no oceano. Então vejam só os impactos provocados pelo descarte irregular de lixo, não é mesmo? Então ele não vai poluir só o solo, ele polui todo o meio ambiente. É extremamente prejudicial para o meio ambiente e para a nossa saúde. Finalizamos então a nossa videoaula de hoje, tá? Façam as questões 3 da página 67 e as questões 1, 2 e 3 da página 70. Na próxima videoaula vamos continuar falando sobre o solo. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.